Alô, amigos, um abraço. Estamos aqui na apresentação de mais um programa Conversa com Batalha, este nosso encontro de todos os domingos pela manhã, aqui pela TV Atalaia. Nós estamos trazendo hoje aqui dois assuntos para os amigos telespectadores. Um diz respeito aos festejos juninos que nós estamos vendo acontecer aí. Estamos mais ou menos na metade do período de São João, já passamos o São João, mas temos muita festa pela frente, na Atalaia, o Arraial do Povo, em especial na área dos mercados, o Forró Caju, festejos também no interior do estado, embora diante de toda uma crise, nós estejamos vendo aí os festejos no interior, de certa forma, diminuídos, mas, de qualquer maneira, na hora H, o brasileiro e o sergipano sabem fazer a festa. Então, daqui a pouco, o Sergival, um dos maiores nomes da nossa música, principalmente da música caipira, da música sertaneja, do nosso forró, estará aqui conversando com a gente. Mas antes dele, logo depois do comercial, nós iremos conversar com o doutor Ramon Rocha, que é subprocurador do município de Aracaju. E esta semana nós tivemos a aprovação por parte da Câmara de Vereadores da autorização para que o prefeito João Alves Filho possa manter, a partir do próximo ano, o valor do IPTU, que gerou muita polêmica no mesmo patamar deste ano de 2016. Gerou polêmica o IPTU quando ele foi majorado o ano passado. E agora gerou polêmica por parte de setores da oposição que criticaram a atitude do prefeito em enviar para a Câmara de Vereadores esse pedido de autorização, alegando que era uma manobra eleitoreira. É aquela coisa que eu digo sempre, jogar pedra é muito fácil, ser oposição é mais fácil ainda. Quando houve a majoração do IPTU, muitas foram as críticas. E agora, quando existe essa revisão, é porque é manobra eleitoreira? Pelo amor de Deus, durma-se com um barulho deste. Logo depois do intervalo, doutor Ramon Rocha, aqui, subprocurador-geral do município, explicando toda esta situação. Volto já. Tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unit.br/transferência externa. Faça sua transferência externa e bem-vindo à universidade. Muito bem, estamos aqui em nome da UNIT. Olha, ainda dá tempo para você corrigir o rumo do seu futuro. Estão abertas as inscrições para o processo de transferência externa UNIT. Inscreva-se agora mesmo, afinal de contas, não faz sentido algum insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. E a primeira mensalidade é grátis. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se no site unit.br/transferência externa ou ligue 0800 729 2100. Transferência externa UNIT, inscrições abertas. Doutor Ramon Rocha, bom dia. Tudo bem? Satisfação muito grande recebê-lo aqui na TV Atalaia. Para dirimir de uma vez por todas, entrevistas já foram concedidas, informações equivocadas e que fogem da realidade já foram prestadas. Qual a situação a partir de agora com relação à cobrança do IPTU? Bom dia, Batalha. Inicialmente eu gostaria de agradecer pelo convite. Acho que é uma oportunidade para que possamos esclarecer, para a população aracajuana o que é que de fato se aplica em relação ao IPTU. Antes mesmo de discutir acerca do projeto de lei recentemente aprovado, eu queria apenas fazer um breve retrospecto do que motivou tanto a primeira alteração legislativa quanto essa recente alteração que está sendo objeto de discussão. Pois bem, é preciso registrar desde já que a cidade de Aracaju, como diversas outras cidades, capitais do nosso país, sofreu uma profunda alteração no mercado de valorização imobiliária. No caso específico da cidade de Aracaju,
houve um deslocamento do eixo de valorização imobiliária, de modo que imóveis que eram mais valorizados não passaram a desvalorizar e áreas outras da cidade que não eram tão valorizadas sofreram uma sensível valoração. E, apesar de ter havido essa mudança no eixo de valorização imobiliária, a nossa planta genérica de valores, que é a base sobre a qual incide o IPTU, ela estava completamente defasada. E aí acontecia um fenômeno de modo que áreas como, por exemplo, o bairro Santo Antônio, o centro, algumas áreas que no passado elas eram muito mais valorizadas, né, a partir com o passar do tempo passaram a não ter aquele valor de outrora, né? E o IPTU estava sendo cobrado sobre uma realidade anterior. Ou seja, a nossa planta genérica, ela possuía mais de 20 anos de defasagem. Ela era da década de 90, mais precisamente de 1994. De modo que era necessária uma atualização da referida planta. E isso foi feito. O que foi feito há quase 2 anos, né, menos de 2 anos, foi uma atualização da planta para que o contribuinte fosse tributado de acordo com a sua capacidade contributiva. Isso lá atrás, quando houve a decisão da majoração. Isso lá atrás, ou seja, de modo que não permitisse que contribuintes que estavam pagando além do valor devido, que seriam essas áreas que eram valorizadas no passado e não estavam mais valorizadas, e, de outro modo, existiam contribuintes que estavam pagando muito aquém, muito abaixo da sua capacidade contributiva. Eu vou citar aqui, por exemplo, o bairro Jardins, né, que na década de 90, no início da década de 90, quando foi elaborada a planta genérica de valores, era um bairro que não era tão desenvolvido. Eu chego a dizer que boa parte daquilo ali era constituído por mangues, né? O shopping ali existente sequer existia, ou seja, e aí acontecia um fenômeno interessante. Antes dessa atualização, os contribuintes que residem, por exemplo, nessa área, em diversas outras áreas da cidade, estavam pagando muito abaixo da sua capacidade contributiva. De modo que a alteração que foi feita lá atrás não foi uma majoração. Houve uma atualização e, obviamente, que aqueles que estavam defasados teriam que pagar um IPTU um pouco maior. Ocorre que, nos últimos anos, nós experimentamos, e coincidentemente durante esse período, nós experimentamos uma crise, né? Uma crise, não apenas uma crise política, mas sobretudo uma crise econômica, né? E aconteceu um fenômeno de desvalorização, né, de diversos imóveis, e essa planta genérica que foi concebida, ela projetava, né, para o futuro, né, havia uma divisão, né, daquela, para que o contribuinte não fosse onerado de uma única vez, ele resolveu projetar para alguns anos, para que não houvesse um prejuízo para o contribuinte. E esta lei estabeleceu alguns mecanismos de travas, de modo que nenhum imóvel poderia superar 30% imóveis construídos do IPTU pago no ano anterior, e os imóveis não construídos não poderiam exasperar 60% do que foi pago no exercício imediatamente anterior. E aí entra o projeto de lei que foi recentemente aprovado. Diferentemente do que vem sendo noticiado da mídia, isso aí não altera em nada aquela planta genérica que foi elaborada há pouco mais de 2 anos. Doutor Ramon, ao pé da letra, para os telespectadores da TV Atalaia, porque andaram aí setores da oposição, aí andaram distorcendo, ao pé da letra, o que é que diz realmente esse projeto de lei que foi enviado para a Câmara e o que é que poderá acontecer a partir de janeiro? Pois bem, esse projeto de lei, ele promove apenas 2 alterações. E, repito, nada em relação à base de cálculo, né, a alíquota do tributo, não há nenhuma alteração. As únicas alterações que foram feitas foram as seguintes. Primeiro, na sua redação original havia uma distinção entre as travas, né? Os imóveis não construídos possuíam um limite máximo de majoração de 60% em relação ao ano anterior. E os imóveis construídos, um limite máximo de 30%. E esse projeto de lei, esta lei já aprovada, ela unifica esses percentuais máximos, né, de majoração estabelecidos na trava. Unifica em 30%. Aliás,
essa alteração legislativa, ela vai ao encontro, né, do que restou decidido, ainda em caráter provisório, por parte do Tribunal de Justiça, que entendeu que não poderia haver essa distinção. Então, o Legislativo, ele se antecipando até, e talvez até reconhecendo essa necessidade de unificação dessas travas, ela padroniza. Olha, nenhum imóvel, seja ele construído ou não construído, poderá sofrer uma majoração superior a 30% em relação ao ano anterior. E, por conta desta crise, dessa dificuldade que vem sendo enfrentada pela população em geral, diante dessa defasagem, dessa ausência de valorização por parte dos imóveis, entendeu o Legislativo em atribuir ao Executivo a possibilidade de fixar este percentual máximo de valoração de um exercício para o outro, permitindo ao chefe do Poder Executivo, inclusive, a aplicação do IPTU, do exercício imediatamente anterior para o exercício subsequente. Mas deixa claro, Batalha, até como uma forma de esclarecimento, que este projeto de lei, ele não altera em absolutamente nada aquela planta genérica de valores que foi muito bem elaborada, muito bem concebida por profissionais técnicos especializados e que fixou, né, de acordo com a nova realidade geográfica do município de Aracaju, o valor de cada imóvel. Então, trocando em miúdos, o prefeito está autorizado agora pela Câmara de Vereadores de Aracaju, porque antes, sem essa autorização não seria possível, não é isso, Ramon? Perfeitamente. Em 2017, cobrar o mesmo valor que foi cobrado em 2016 e assim também de forma subsequente até 2020. Porque existia, claro, a lei facultava uma subida ou um acréscimo de 30% dentro da trava lá de cima nos anos que nós temos pela frente, não é isso? Perfeitamente. Não houve um congelamento, mas o que permitiu-se foi que o Poder Executivo, como foi muito bem pontuado aqui, o Poder Executivo ele possa aplicar para o exercício subsequente, no caso 2017, o mesmo IPTU pago no exercício de 2016. E quem quer que seja o futuro gestor também poderá fazer em 2018 a aplicação do IPTU em relação ao exercício de 2017. Isso é uma previsão contida na lei, talvez sensível a essa crise, né, que viemos aí enfrentando. Muito bem. Mesmo porque, como bem falou Ramon, a crise, o imóvel que se comprava, por exemplo, há 2 anos por 500 mil, ou se vendia por 500 mil, hoje, com muita sorte, aí consegue 350, 400 mil, né? Então, não tem justificativa de estar acrescendo tanto o valor do IPTU, não é isso, Ramon? Esse foi o objetivo também do Poder Executivo. Acredito que sim, Batalha. E aproveito aí a oportunidade, renovando aqui os agradecimentos e colocando à disposição para qualquer eventual esclarecimento que se faça necessário acerca desse e diversos outros assuntos afetos ao município de Aracaju. Muito bem. Ramon, um abraço então. Dr. Ramon Rocha, subprocurador do município, que forma uma grande dupla aí com o Carlos Pina, que tirou uns dias de merecidos descansos. Nós vamos a um rápido intervalo, logo depois Sérgio Val aqui. Afinal de contas, estamos vivenciando o período junino. Eu vou e volto. Tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unit.br/transferência externa. Faça sua transferência externa e bem-vindo à universidade. Muito bem, voltamos aqui com o programa Conversa com Batalha. Em nome da UNIT, ainda dá tempo para você corrigir o rumo do seu futuro. Isso mesmo, estão abertas as inscrições para o processo de transferência externa UNIT. Inscreva-se agora, afinal de contas não faz sentido algum insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. A primeira mensalidade é grátis. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se no site unit.br, transferência externa, ou pelo telefone 0800 729 2100. Lá atrás, há alguns anos, Rogério compôs a música de muito sucesso, saudoso Rogério,
Sergipe é o país do forró. Aliás, se vivos formos e estivermos em condições também de trabalhar na prefeitura no próximo ano, eu vou sugerir que Amorosa é um nome extraordinário e que tem nos dado uma ajuda espetacular na organização de todo o Forró Caju, nesses 4 anos. E agora eu falei do nome de Rogério, nós temos homenagem lá ao saudoso Gerson Filho, que tem um palco, empresta o seu nome ao palco, Casarão da Clemilda, Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Vamos procurar um espaço para colocar o nome de Rogério, porque ele fez muito por esse forró, pela música sergipana, inclusive essa música que eu considero um verdadeiro hino. Sergipe é o país do forró. Sérgio Val, bom dia, tudo bem, Bom dia, Batalha, alegria estar aqui Satisfação participando do seu vê-lo programa aqui. aí. Quantos anos de estrada? 30 anos, 30 eu estou vendo aqui o anos. seu álbum, né, Sérgio Val? É verdade, e você falando de Rogério aí, a inspiração desse trabalho é um disco junino chamado Festança, e claro, eu fiz uma coletânea com os principais clássicos do forró de Sergipe, e a primeira música não podia ser outra a não ser Rogério, com Sergipe é o país do forró. É verdade, que marcou época realmente essa música. Pena que Sergipe, pelo menos esse ano, em função de toda a crise aí, tenha deixado de ser o país do forró, que vários municípios não conseguiram realizar os seus festejos, É verdade. né, Sergival? É verdade. Outros diminuíram e aqui Aracaju só foi possível graças a essa inovação dessa parceria com a iniciativa privada, porque senão não haveria esses festejos. E Sergival, presente no Forró Caju, não poderia ser diferente, né, Sergival? Pois é, estaremos lá no dia 28, vamos ter a primeira apresentação da noite, às 21 horas. Está todo mundo convidado lá para conhecer o meu novo CD, esse trabalho que só tem me dado alegrias por conta, principalmente, não só dos grandes músicos que estão participando dele, como Léo Gandolfo, Rido Hora, o grande Zé Calixto dos Oito Baixos, mas principalmente que é uma coletânea dos forrós aqui de Sergipe. Então, são os principais clássicos de Zé Rosendo e Marluce, Cataluzes, João da Passarada, grande forrozeiro. Enfim, vários artistas estão presentes nesse trabalho e assim, estou muito feliz de estar aqui em Sergipe, né, visitando meus amigos, a família e curtindo aí o nosso São João. Você continua morando no Rio? Estou morando no Rio já há 10 anos e produzi esse trabalho graças a essa convivência com esses artistas lá no Rio. Dá pra mostrar aqui? Mas é a produção, o projeto gráfico feito aqui em Sergipe pela Fundação Elvio Dória, a capa do Félix Mendes, então é um disco bem sergipaníssimo, como se diz, né? Outro grande nome que nos deixou, o artista plástico Félix Mendes. Pois é, fundador da Rua de Siriri, lá, o forrozão da Rua de Siriri, todo ano gravava um disco, né, com os artistas, e as principais telas dele sempre com tema junino, mostrando principalmente o São João Distância, com Barco de Fogo, Guerra de Buscapé. Você ter feito no Rio de Janeiro, você tem apresentado a sua arte no Rio? Porque o Rio é a capital do samba, né? É verdade. Olha, para mim, Batalha, foi uma grande surpresa o mercado do forró lá no Rio de Janeiro, porque exatamente isso, eu também pensava que o Rio de Janeiro tinha essa coisa do samba, essa coisa dos enredos de carnaval, porque o carnaval é muito forte lá no Sambódromo, e também o chorinho, né, que tem uma força muito grande. Mas olha, o Rio de Janeiro está com a garotada, principalmente estudantes das universidades, da UFRJ, da UERJ, enfim, se dedicando ao nosso forró. As pessoas que chegam lá no Rio, você encontra casas de shows com forró de segunda a segunda, quer dizer, tem mercado de trabalho, tem espaço para divulgação. E, para mim, assim, o mais importante tem sido justamente pelo fato de ser nordestino, né, e ter essa nossa vivência aqui do nosso forró, da nossa cultura. Eu tenho tido uma boa aceitação lá do meu trabalho, uma boa recepção lá. Graças a Deus, o mercado de forró lá no Rio está muito bom. Você faz o que lá? Voz, violão ou está com banda? Não, eu montei uma equipe lá. Eu tenho uma equipe compacta para casas que tem palco pequeno, com 5 pessoas, e tem uma banda completa, com bateria, percussão, vocal, metais, tem para eventos maiores, né? Inclusive, já fiz show com essa banda maior lá no Vivo Rio, já fiz lá também no Lapa 40 Graus, que é lá na casa de shows do Carlinho de Jesus, né? Muito famosa lá. Eu conheço. E no Centro Cultural Carioca. Muito bem. E não é fácil não, né? Chegar assim, o nordestino, pai d'égua, né? Não, e aqui em Sergipe
e 170 mil pessoas, lá são 17 milhões, né? Então, quer dizer, você tem 90% a mais da população para você trabalhar, então você, principalmente no começo, eu me senti lá assim uma agulha no palheiro, né? Porque eu não conhecia ninguém, não tinha mercado musical nenhum lá, foi uma reconstrução. Hoje eu posso lhe dizer... Você foi ainda em dupla com Senna, não? Não. Na época que eu fui para o Rio de Janeiro, a dupla já tinha encerrado os trabalhos e eu já tinha gravado As Coisas do Caçoar com o sanfoneiro Dominguinho. Sim. Aliás, fui para o Rio com esse disco, né, há 10 anos atrás. E quando eu chego lá no Rio, não tenho esse mercado, fui construir mercado, montar equipe, montar tudo. E culminou, né, não só com uma representatividade de Sergipe, que hoje lá me chamo de embaixador sergipano, por conta dos contatos que eu já construí através principalmente da Rádio Nacional, onde eu apresento o programa de forró Puxa o Fole. Né? Você apresenta o programa de forró? Todo domingo eu apresento o programa de forró Puxa o Fole na lendária Rádio Nacional. Verdade. Onde e revelou os grandes da época monstros de ouro, da né? música. Da época de ouro do rádio brasileiro, Emilinha Borba, Marlene. E por conta disso eu comecei a ampliar o meu leque de conhecimentos, culminando com o lançamento desse disco lá no Rio de Janeiro, agora, antes de vir para cá, para Aracaju, na sala Sidney Miller da Funarte, acompanhado pelo Conjunto Época de Ouro, com transmissão ao vivo pela Rádio MEC. No seu início lá, você sentia assim muita restrição? Bastante porque assim, não basta, eu descobri que não basta levar vídeos, não basta levar fotos, não basta levar currículo impresso, né? As pessoas querem ouvir, né? Elas querem ouvir, querem ver a sua performance, elas querem ver você cantando. Então isso para mim foi assim, eu senti um pouco no mercado, tanto que inicialmente eu comecei até conseguir os primeiros contratos, eu comecei a dar canja direto, ela dando canja direto, sabe, participando do show de outros amigos, né, das apresentações de outros amigos, justamente para poder começar a ir criando, distribuindo confiança com o público e com os contratantes. Muito bem. Você faz uma capela aí do seu novo sucesso, a música que você está trabalhando? Então, vamos então, já que falamos do Rogério, né? Vamos então com Sergipe é o país do forró. E Sergipe é o país do forró é assim. Sergipe é o país do forró, tem moça bonita que só. Quando chega mês de junho, na rua de São João, o forró vai começar. Laiá, laiá. É isso aí. Falar em Rua São João, nós tivemos alguns dias lá na Rua São João, que realizou o seu período junino até o último dia 17, né? Embora tivesse o tradicional casamento caipira no dia 24, e eu lá estava acompanhando o prefeito João Alves, que foi solicitado, que foi ele que construiu aquele quadrilódromo, a reforma e a instalação do tablado, porque o gostoso da quadrilha é do tablado, e ele prometeu lá instalar, porque realmente aqui eu tenho uma vocação extraordinária, são dezenas e dezenas de quadrilhas, aí que é outro ponto muito característico e lindo do São João. Eu mesmo adoro a quadrilha, né Sejval? Então, o local mais tradicional, é o concurso de quadrilhas mais tradicional, é o da Rua São João, né? Mesmo que não tenha shows, o casamento caipira também acontece com uma certa regularidade, mas assim, o concurso de quadrilha da Rua São João é histórico. É verdade. A música sergipana tem futuro? Tem sim. Com os valores musicais de Sergipe, tem futuro? Tem sim. Olha, Batalha, eu digo a você o seguinte, o Brasil está começando a descobrir Sergipe, não só na parte turística, mas também na parte musical. Tenho dado a minha contribuição, minha modesta contribuição com esse trabalho, onde tivemos a participação de Léo Gandeman, Rio do Hora, Zé Calixto, grandes músicos, né? Por exemplo, o Ney Conceição, que é o baixista do João Bosco, o Carlos Bala, que é o baterista do Djavan, Repolho, o percussionista do Gilberto Gil, todos esses estão no disco. E a cada música... Você fez uma seleção? E a cada música que eu mostrava, era só elogios para a qualidade de arranjos e para a qualidade musical dessas composições. Tanto que eles disseram assim, poxa caramba, aqui não tem o que mexer, a gente vai dar uma interpretação própria, claro, eles deram uma roupagem própria com a sua sensibilidade, mas adoraram os arranjos, adoraram a qualidade musical das nossas músicas. E agora essas músicas estão, né, na mão deles, eles têm o conhecimento dessa música e eu vou estar trabalhando agora a partir de julho no sul e no sudeste do país a nossa música. Qual foi o seu momento, Sergival, o seu momento máximo de emoção ao longo de sua longa carreira de 30 anos? Caramba, foram muitas, e pontuar assim, um momento
eu fico com receio de cometer injustiças, mas assim, por exemplo, eu posso citar alguns, como por exemplo, ter recebido a medalha do Mérito Cultural Silvio Romero, ter recebido o troféu Gerson Filho, através da Funcaju, lá no Forró Caju. Isso para mim foi um momento ímpar também, porque ser reconhecido como forrozeiro, né, com um troféu. Agora, recentemente, Batalha, eu vivi uma experiência que eu ainda, como a gente costuma dizer no passado, naquela época do orelhão, não caiu a ficha ainda, né? Que é o seguinte, eu tive a oportunidade de lançar esse CD em Londres, lá na Inglaterra, e em fevereiro, e logo em seguida, em abril, janeiro, fevereiro, março, em março, abril, em Lisboa, em Portugal. Né? Foi um espaço, uma oportunidade, um convite que surgiu através da minha querida Amorosa, né, que também é outra batalhadora por essa nossa arte, por essa nossa arte musical. Através do Del Feliz, nós fomos lá para esses dois países lançar esse CD. E foi um momento muito emocionante, porque... Agora, em Portugal, tudo bem, né? A semelhança, a característica do povo, basta nos dizer que foi um português que descobriu aqui o Brasil. Sim, sim. Agora, para os sisudos britânicos lá, como foi então, você lançar? Pois é, o que é que acontece? Você chegou lá de caçoar, não? Né? Não levei os caçoars não, porque era um disco novo, né, o Festança, e eu não levei. Mas me perguntaram pelos caçoar lá, e eu vou lhe dizer por quê. Tem uma turma de brasileiros, de professores, que estão espalhados pelo mundo, ensinando principalmente capoeira, frevo e agora o forró. Então, já está acontecendo há aproximadamente 10 anos, na Europa e outros países do Oriente, festivais de forró anuais. Então, esse que eu participei em Londres foi o 5º festival, o London Forró, o 5º festival, onde vem professores e alunos de toda a Europa e de alguns países lá mais próximos do Oriente. Como é que funciona isso, Batalha? Eles fazem aulões de forró em pontos turísticos da cidade uma vez por mês e tem as academias que dão aula. E ali eles vão construindo público, alunos de dança e professores de dança. Então, eles estão descobrindo a dança. Porque, por exemplo, o Brasil, lá no exterior, principalmente na Europa, teve uma força muito grande na década de 20 com o machixe. Aí houve um intervalo muito grande, aí veio a lambada com o Beto Barbosa. Isso. E de lá, estou falando de dança, né? Sim. Falando de dança. E agora com o forró. Então o forró é a grande dança do Brasil que está no auge lá fora. Então, assim, essa sisudez, como você fala, se entregou completamente ao chiado da chinela, ao fungado no pescoço e ao rala-rala da fivela. Dorival, foi uma satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Batalha. Boa sorte, sucesso. Eu Dia 28, agradeço. Portanto. Dia 28, lá Forró no Caju. Isso. Dia 28 no Forró Caju, a partir das 21 horas, primeiro show da noite. Estarei com toda a minha banda, com a Companhia de Artes Mafuá, que era do Balé Folclórico da Universidade Federal de Sergipe, e que mostra através da dança e do figurino as nossas tradições. Cezinha com a Genoveva também. Sim. E toda a minha banda, está todo mundo convidado. Estarei lançando o meu CD lá no Forró Caju. Um abraço para vocês de casa, obrigado Batalha e toda a sua equipe aí. Um abraço para Sérgio Val, esse monstro da nossa música popular. Muito obrigado a todos. Estaremos de volta com fé em Deus aqui pela TV Atalaia no próximo domingo, a partir das 10 horas. Um abraço e até lá. Tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unit.br/transferência externa. Faça sua transferência externa e bem-vindo à universidade. Sucesso para quem foi se divertir. Sucesso para quem foi fazer negócios. Sucesso em todos os aspectos. Foi assim a Festa do Caminhoneiro. A Prefeitura de Itabaiana agradece esse sucesso a você que curtiu desde a Carreata Mirim até a procissão. Presença de várias autoridades como o Ministro dos Transportes e do Presidente da União Nacional dos Caminhoneiros. A Festa do Caminhoneiro, como este bom profissional, ultrapassou a crise. Surgiu com muita alegria e bateu todos os recordes. Prefeitura de Itabaiana. Forte como o seu povo.